Olá, boa noite. Vamos aguardar aqui o pessoal começar a entrar na nossa live. Esperar um pouquinho, né? Hoje na nossa live a gente vai estar falando sobre o método Billings. A gente vai falar bastante sobre isso hoje, né? Vieram várias perguntas para mim. Boa noite, boa noite. Vamos hoje fazer a nossa live sobre o método Billings. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, pessoal. Vamos aguardar um pouquinho aqui, o pessoal começar a entrar mais e o nosso convidado também aparecer aqui para a gente poder falar sobre o método Billings hoje, né? Hoje tô bem feliz de recomeçar a fazer as lives, né? Eu não tenho mais tempo para fazer as lives como eu fazia antigamente, né? Fazia várias lives, mas agora eu não consigo mais. Não tô conseguindo nem movimentar minhas redes sociais direito. E já tá chegando daqui a pouco mais um, né? O Gabrielzinho. Mas a gente vai seguindo. Nosso convidado aqui já chegou, já tá aqui. Vou começar daqui a pouco. Queria só agradecer, né? A todos pela presença. Agradecer também a nossa convidada que vai vir hoje aqui conversar com a gente. A gente vai começar com chave de ouro, a minha primeira live depois que eu voltei às redes sociais. E tô bem feliz de falar sobre o método, que é algo que eu gosto muito, né? Que eu levanto a bandeira pra todo mundo. Então vou fazer aqui o convite pro nosso convidado pra vir aqui com a gente. Pra nossa live hoje. Oi! Oi, boa noite, Lucinha. Boa noite, Que querida. alegria. Ajeitar aqui essa câmera que eu tô muito perto. Pronto. Alegria de te Tudo ter bom? aqui com a gente hoje, viu? É Brasil e Canadá. Uhul. Olha aí. Coisa boa, hein? Muito frio por aí? Não, agora já, graças a Deus, deu uma esquentada. Eu acho que eu trouxe o calor do Brasil pra cá. Agora tá bem quentinho, pense. Ai, Esquentou coisa boa. bastante. Graças a Deus, é bom assim, Quentinho né? de vocês é 28 graus, né? Não, hoje tava fazendo em torno de 30, por aí. Olha! O verão aqui esquenta bastante, só que a gente não sente tanto quanto aí, porque aqui, todo canto que você vai é climatizado, né? Então, a gente vai e entra em qualquer canto que seja mais fresquinho, né? Ai, que E, bom. Lucinha, eu queria agradecer a tua presença, queria desde já, né, deixar meu muito obrigada. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite, porque eu sei que muitas pessoas sabem falar do método, mas tinha que ser uma autoridade no assunto para falar sobre Oh, meu isso, né? Deus. E Ave Maria, não sei como você tem experiência nisso, né? Então, eu queria apresentar para vocês, né, a nossa convidada, a Lucy Studart, mais conhecida como Lucinha. Todo mundo conhece a Lucinha no Shalom, esposa do Lupécio, né? Já mãe de 4 meninas e um no céu também. Eu também tenho um no céu. Consagrado com votos definitivos na comunidade Shalom e instrutora do MOB há 29 anos. Então, já sabe que pode mandar pergunta aí, viu? Que vai ser ótimo, porque ela vai saber responder tudo sobre o MOB. Coordenadora do Plafan, no Ministério de Shalom de Planejamento Natural e responsável pelo Simplafan Norte Nordeste. Nordeste, Regional Nordeste. Nordeste, Nordeste. Isso. Então, muito obrigada, Lucinha, já apresentado. Se quiser falar mais alguma coisa, a gente começar as perguntas. Então, eu que fico feliz, né, de estar aqui, por essa oportunidade de falar daquilo que eu amo. Realmente eu amo o método de ovulação Billings, porque na nossa vida foi um divisor, né? Foi realmente um antes e um depois do método na nossa vida. Então, a partir do momento que eu tive o contato, né, com esse estilo de vida que transformou a minha vida, eu fiquei assim apaixonada e quis logo me tornar instrutora. Isso era lá nos anos 90, né? Onde não tinha internet, eu não tinha instrutora, a gente só tinha um livro para ler, né? A gente só ficava lendo o livro e rezando, estudando para dar certo, né? E Deus nos sustentou até aqui. Né? Graças a Deus a gente perseverou, né? Por pura misericórdia.
E sempre unida, né, a Semplafan, que é o órgão que representa o método Billings do Brasil, né? E com esse apoio, essa ligação do método, né, com a Semplafan, a gente pôde também evoluir na didática, né? Hoje a gente tem assim muitas ferramentas, né, de ensino. Nós usamos a régua deslizável, temos mais livros, né? Temos acesso à internet, quer dizer, a informação ela é muito mais fácil, né, hoje do que há 29 anos atrás. Bem mais Mesmo acessível. assim, né, o método ainda não é plenamente conhecido, né? E por isso que eu fico feliz de poder falar, porque é uma oportunidade para divulgar, né, o autêntico método de ovulação Billings. Com certeza. E realmente tem muita gente que não conhece e que acha que conhece, mas não conhece. Ainda tem isso, né? Que acha que sabe, mas não sabe como É é. verdade, não sabe mesmo, né? É. Eu acho legal porque o método as pessoas confundem com a tabelinha, né? Sim. E mesmo no meio médico, né, os próprios médicos eles não conhecem a fundo o método porque não aprenderam isso na universidade. Infelizmente, graças a Deus, que agora, né, assim, a partir da pandemia, a Semplafan disponibilizou cursos, treinamentos para profissionais da área da saúde. Ótimo. E isso foi algo que aproximou também essas pessoas que não tinham conhecimento. Então, só que em Fortaleza nós temos 3 médicos em estágio supervisionado, Que fizeram ótimo. treinamento, que estão aptos a atender, que hoje, né, são defensores do MOB. E isso é fantástico, assim, a gente poder ajudar, né, os profissionais da área da saúde a terem a visão correta do que é o método de ovulação Billings, e não aquela caricatura que eles ouviram falar na faculdade e que, infelizmente, não atraiu, né, esse profissional a levar isso para a sua clínica, né, na hora de atender seus pacientes. E hoje, até pela demanda que tem crescido, o médico ele precisa saber melhor sobre o método, né? Porque as próprias pacientes chegam falando, né? E ele fica assim um pouco por fora se ele não tiver pelo menos o mínimo do conhecimento do método, né? E graças a Deus a gente tem disponibilizado treinamentos excelentes. Graças a Deus. Lucinha, é interessante você falar sobre os profissionais da saúde, porque quando eu cheguei aqui, né, eu tive alguns problemas de saúde e a minha médica, eu consegui descobrir uma médica provida, né? Então, quando eu falei para ela, né, que eu conhecia o meu ciclo, eu acho que foi nesse dia, porque nesse dia eu tive a ovulação, foi assim, eu explicando direitinho para ela, né? E ela ficou encantada quando eu falei para ela, né? E aí, quando foi da última gestação, ela tava com uma estagiária, né? Assim, uma médica na residência ajudando ela, né? E aí ela falou, aí começou a explicar para ela, não, é porque ela sabe bem direitinho os dias dela, ela sabe qual é o corpo dela. Aí começou a explicar para a residente dela, sabe? Então, realmente, eles não têm muita noção mesmo, né? E eles deveriam saber mais do que a gente, né? Não é? E nós leigos, né, ensinando para os médicos. Mas é isso mesmo, né? Deus escolhe assim nós, pobres miseráveis, né? Mas que Deus capacita para que possa também levar esse conhecimento, né? Mesmo as pessoas que não são da área da saúde, elas são capazes de aprender o método de ovulação Billings e se tornar instrutor. Isso aqui é muito lindo no método, porque ele alcança todas as pessoas, né? Não tem nenhuma mulher que possa dizer, eu não sou capaz de aprender ou até mesmo de ensinar. Todas as mulheres são capazes de aprender e, se for o desejo de ensinar, também elas são capacitadas a ensinar, né? Claro que precisa passar por todo um processo, né, de treinamento, de estágio, mas isso alarga, né, o nosso conhecimento, isso faz com que aquilo que a doutora Evelyn Pires diz, esse é um conhecimento que toda mulher deveria ter. Sim. Então, assim, eu sou a favor assim, demais da divulgação para os 4 cantos do mundo do método, porque negar conhecimento é um absurdo. O que você vai fazer com o conhecimento aí é com você. Mas o conhecimento ele precisa chegar
a toda mulher, né? Toda Ah, mulher merece conhecer o seu corpo, conhecer a função de cada do nosso aparelho reprodutor, saber por que que acontece isso, o que que meu corpo está falando. É tudo tão simples e é tão complexo ao mesmo tempo, porque a informação não chega. é verdade. Gente, é tão bom a gente saber, a gente se conhecer, né? A gente saber o que é que está acontecendo no nosso ciclo. Nossa, não tenho palavras para É descrever. libertador, não é? Meu Deus, é demais mesmo. Lucinha, ó, você estava falando da instrutora, teve uma pessoa que já mandou uma pergunta aqui. Ela quer saber se para ser instrutor tem que ter tido uma instrutora antes ou não. Para ser instrutor, o que se pede é que pelo menos tenha uma experiência como usuária, né? Uhum. Pode ter sido autodidata também, né? Como eu fui, né? Uhum. Mas o ideal seria que a pessoa tivesse tido um acompanhamento, né? E soubesse o que é o método. Porque chegar num treinamento sem saber de nada, ela vai ficar um pouco perdida. Fora, né? Então, pelo menos 6 meses de conhecimento do método, né? De uso, e aí fazer o treinamento. O treinamento são 3 meses, Ah, ótimo. de forma online, uma Pronto. vez por semana. É isso que eu A tinha aula. tá tendo online também. Esses treinamentos são online. Ah, Então, certo. uma vez por semana a aula, Certo. e essas aulas ficam numa plataforma onde a pessoa tem acesso para ouvir outras vezes, né? E aí ela faz provas, testes, né? São 3 meses bem intensos, Certo. bem desafiantes, mas muito legal, né? Eu refiz, né, esse treinamento e foi muito bom para mim, né? Eu, assim, já uma sessentona, né? Entrei de cabeça aí nesse mundo virtual, fazendo download, uploads e tudo mais de prova. Então, foi uma experiência muito legal, até porque a gente se também aprofundou mais, né? E o método abre assim, a mente. Né? Esse curso ele veio com a nova didática, né? Outros materiais. Então, a gente, como instrutora mais antiga, a gente precisa se reciclar sempre. Então, Ah, esse treinamento ele está com a nova roupagem, né? E é muito legal. E aí sim. ela faz esses 3 meses de treinamento. Na verdade, o treinamento não capacita a pessoa ainda como instrutora, isso é um processo, né, teórico. Certo. Depois tem a parte prática, que são mais 6 meses de supervisão com o E instrutor a partir do nível 2, né? Então, esse instrutor vai acompanhar essa instrutora em formação durante 6 meses, enquanto ela acompanha alguns usuários, né? Vai se submetendo a essa supervisão. Passado tudo isso, né? E tudo sendo ok, aí é encaminhado para a Semplafan Nacional e aí a pessoa é credenciada como instrutora do método de ovulação Billings. que E é mais muito importante, né, a gente buscar pessoas que tenham realmente conhecimento, porque essa história de, minha amiga sabe o método, e eu perguntei para ela, e ela me diz, e eu faço mais ou menos o método, isso não é o método de ovulação Billings, né? A pessoa pode cair aí num engano, né? E achar que está fazendo o método sem estar fazendo, é né? verdade? E Porque não aí tem se pagamento. decepcionar. Isso é verdade. É verdade. Lucinha, então, assim, só para a gente voltar um pouco, né, para o pessoal que está chegando também agora, falar, para você ficar sabendo, né, onde foi que surgiu o método Billings e o que é o método Billings, para todo mundo Ah, estar. tá. A gente já começou a falar do treinamento, Foi, aí fiquei esqueceu do começo, né? de a pergunta. Então, esse método, né, é fantástico, né? Ele nasceu nos anos 50, né? Precisamente em 1953, em Melbourne, na Austrália, com um médico neurologista, Dr. John Billings, né? E a sua esposa Evelyn Billings. Então, lá em 1953, eles foram convidados para auxiliar os casais numa paróquia, né? Para ser consultor. Certo. E eles se depararam com essa carência, né, dos casais em relação a um método mais eficaz, que naquele tempo, né, lá nos anos 50, só tinha disponível a tabelinha, que é um Sim, método muito bom, porém muito falho, né? E muitos casais não conseguiam realmente mais planejar a sua família
com a tabelinha, porque já não dava certo, vamos dizer assim, né? Por ciclos irregulares, por uma série de coisas que a tabelinha se torna falha. E aí ele foi pesquisar e começou a estudar, né? Ele nem era ginecologista, ele era neurologista e ela pediatra. Mas ele muito curioso, né? E devido à necessidade, ele foi estudar o método, aliás, foi estudar a questão dos métodos naturais e se deparou na literatura com o muco cervical, que é uma secreção que todas nós, mulheres férteis, produzimos na fase fértil. Sim. E ele começou a fazer uma pesquisa, né? Na própria clínica, né? Ele começou a fazer essas consultas, né? As mulheres que buscavam. E ele foi percebendo que todas elas, coincidentemente, diziam que na época fértil, né? Elas tinham essa secreção. Né? Aham. Eles foi percebendo que havia tocado ali, na chave da fertilidade. Interessante. Depois de um tempo, né, mais 2 cientistas se uniram a ele, e aí se formou aquele trio perfeito, né? Um, que é o Dr. Dr. James Brown, ele estudou a parte hormonal, né? Aham. Estudou mais de 850 mil gráficos, aliás, 750, 100 mil foi o resto da equipe. E o Dr. Éric Odeblet estudou a parte do muco cervical em si, né? Então, com todos esses conhecimentos e com todo o estudo, eles validaram o método de ovulação Billings, né? Então, em 1962, se eu não me engano, já começou o método anunciado, né, oficialmente, e foi aprovado pela Organização Mundial da Saúde, e hoje ele é ensinado em mais de 100 países, né? Então, o método ele atingiu, assim, saiu de Melbourne e explodiu no mundo inteiro. Então, é um método universal, um método que independe de religião, é importante falar isso, né? Porque às vezes as pessoas ouvem falar do método e dizem, isso é coisa de católico, sei lá o quê, né? Verdade. Não, o método é um método científico, né? Então, se é científico, independe da religião. Exato. Inclusive, o Dr. John Billings implantou o método na China, né? Se fosse por religião, ele não teria ido nunca lá, né? E outra curiosidade que eu gosto sempre de falar é de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa, quando soube que na Índia ia ter uma esterilização em massa, ela pediu ao governo um tempo para ensinar os casais o método de ovulação Billings. Foi mesmo. E o governo concedeu. Ah. Olha que eles, né, achavam assim, que os pobres se reproduziam como ratos. Por isso fizeram a esterilização em massa. Mas a intervenção de Madre Teresa, ela conseguiu alguns casais que não fossem esterilizados porque aprenderam o método. E devido à eficácia do método, foi concedida a esses casais uma carteira que dizia, nesses não mexam. Uau! Né? E esses realmente fizeram o método e continuaram sem precisar fazer uma laqueadura, ou sei lá qual era o método que eles iam usar para a esterilização, né? Então, assim, o método, ele alcança a todas as camadas sociais, alcança também a todas as mulheres, independente de religião, né? E também a todas as fases da vida reprodutiva. Então, a mulher na adolescência pode usar o método. Sim. A mulher que está amamentando pode usar o método. A mulher que está na pré-menopausa. Não há empecilhos para o uso do método. Ao contrário, o método é para todas, né? E que todo mundo possa saber disso, né? Que a gente possa implantar isso. E é o nosso sonho, né? De que na saúde pública seja também levado esse conhecimento, né? Porque todos merecem esse conhecimento. É verdade, que ainda é bem desconhecido, como você falou realmente, assim, né? Se a gente começasse a divulgar mais, as pessoas conhecessem mais, não teria tanto esse problema que às vezes, por exemplo, na própria saúde pública, né? Eles colocam um pensamento para todo mundo, quando na verdade existe já uma forma, né? Deus é tão maravilhoso que
Então, a gente já com tudo perfeito, que não precisa de nada a mais. Exatamente. Você acredita que Fortaleza foi a primeira cidade do mundo a instituir o dia do método de ovulação Billings? Olha aí. Tá. É, nós temos um vereador, né, que é irmão nosso de comunidade, Jorge Pinheiro, que o ano passado conseguiu aprovar uma lei Olha. municipal aprovando essa data como uma data que vai constar agora, né? A partir desse ano já comemoramos a data, o Uhum. dia do método de ovulação Billings. E o dia é 1º de abril, que foi o dia que ele faleceu, né? E a gente acredita que o dia do falecimento é o dia da Páscoa, é o dia que ele entra para o céu, né? Sim. Então, foi esse dia que foi instituído o dia do método Billings. A data E a do partir disso, né, a gente consegue que as políticas públicas deem também, tenham esse olhar, né, sobre o método, que a gente possa ter também apoio para dar palestras, né, para o pessoal da saúde, né, para poder ensinar, para que eles possam replicar. Então, sim. assim, ainda tem muita coisa para fazer, viu? É um leque de coisa, pouco ou nada fizemos, né? Tem muita coisa para fazer. E depois do que aconteceu em Fortaleza, isso gerou uma campanha que é Mobilize Sua Cidade. Então, outras cidades também conseguiram aprovar, né? Eu acredito que é São José dos Pinhais e a outra eu me esqueci qual é. Tem mais duas. E um estado, né? Eu acho que é a Paraíba, que conseguiu uma lei estadual. Mas então, tem mais de 38 cidades também nesse processo de implantação do dia do método de ovulação Billings. É, que ótimo. Muito bom mesmo. Eu não sabia que Fortaleza tinha sido a primeira, não, viu? Olha aí. Pioneiros. Recebemos até agradecimentos da Austrália, né? Devido Sim. a esse É crescimento, pioneirismo, né? né? É um reconhecimento, com certeza. Com certeza. Lucinha, e como é que as pessoas podem encontrar um instrutor? Por exemplo, não sei por onde começar o método, o que é que eu faço? Quais são os primeiros passos, né, para começar esse método? Então, como eu falei para você, no Brasil, né, nós temos uma instituição que Uhum. representa a Austrália, né? Que na Austrália é o OMB Internacional. Aqui é o Semplafan OMB Brasil. E a Semplafan, ela tem uma relação de todos os instrutores no Brasil inteiro, né? Nós somos mais de 800 instrutores espalhados. E aqui, né, no Nordeste, que nós representamos, nós também temos um perfil, né, aqui no Instagram, que é esse, Semplafan Nordeste, né? Então, tanto o Semplafan Nordeste como o Semplafan Brasil disponibiliza, se você for na bio, um link lá no Semplafan Brasil, tem um link onde estamos, você vai lá e você entra em contato com os instrutores. Aqui no Nordeste eu coloquei nos destaques onde estamos. Eu até estou agora atualizando os contatos, que entraram novos instrutores, né? Em breve eu vou estar colocando a listagem mais atualizada, né? Então, basta chegar lá, entrar em contato com o instrutor. A maioria dos nossos instrutores não cobram pelo trabalho, né? Alguns oferecem um curso, né? Que a Semplafan disponibiliza, mas os valores são pequenos e qualquer pessoa é capaz de adquirir, né? Aqui, assim, para nós da comunidade Shalom, né? Nós trabalhamos como apostolado, então nós não cobramos pelo atendimento nem por cursos, só quando é presencial, que precisa alugar algum espaço, comprar pastas, essas coisas, mas sempre com o preço que qualquer pessoa pode arcar, né? E se a pessoa não tiver dinheiro nenhum, a gente também acolhe, porque a gente não vai negar conhecimento por falta de dinheiro. Certo, porque é um serviço, né? Tem uma pessoa que perguntou aqui se tem como conseguir um instrutor online ou só pode ser presencial. Sim, com a pandemia, né, a questão do online ela foi assim fundamental, porque a gente conseguiu atingir cidades, né, que não tinham instrutores. Né? Aqui mesmo no Ceará, nós não estamos em todo o Ceará, né? Temos instrutores mais em Fortaleza, temos em Sobral, em Marco, mas em interiores ou cidades mais próximas daqui, a gente não tem, né? Então, tem sido atendimento mesmo feito online. Certo.
Nós temos aqui também locais de atendimento presencial. Aí aqueles que estiverem interessados, depois me procura que aí eu falo tudo. Pronto. Pronto. Aqui era a pergunta que eu vou fazer agora, Liliana, sobre o material gráfico, né? Onde é que as pessoas conseguem encontrar? E o material, não adianta você fazer o método só da sua cabeça. Não. Né? Tem gente que É. fala assim, eu vou baixar um aplicativo. Tem um aplicativo próprio do método, mas Pronto. esse não é aquele aplicativo que existe, que você coloca a menstruação, já diz quando é que vai menstruar de novo, não. Esse é enrolação, né? Tem o app Billings, que é o mais atual, né? Que a gente tem. E aí lá você tem um espaço, você que completa. Pronto. O aplicativo não vai te dizer quando você vai menstruar, você que vai escrever, é como se fosse um gráfico virtual. Mas o gráfico mesmo que você possa imprimir, se você entrar na Semplafam Home Brasil, tem um link que você pode baixar lá. Mas também com a sua instrutora, ela pode enviar para você esse material, né? E você imprime e aí... Ótimo. É fácil, é tranquilo. A Clara falou que na Diocese dela não tinha ninguém. Pronto, agora você pode conseguir online, Clara. Onde é que ela mora? Quem é ela? Ela falou aqui, mas ela não falou qual era a Diocese dela, onde é que ela mora. Ela só falou que não tinha ninguém. Agora, pode procurar aí que vai dar certo. Vai ter como conseguir. Eu não sei se fui eu ou se foi a Lucinha que deu uma travada. Vocês estão me vendo ainda aí? Fala alguma coisa quem estiver me vendo. Eu não sei se foi eu ou se foi ela que travou agora aqui na live. Mas realmente, o método, gente, ele serve para todo mundo, para todas as idades, né? Ela de novo, tá? Sai daí não, meu povo. Peraí que a conversa tá boa demais. Vou convidar ela aqui de novo. O método realmente é para todo mundo. Menina, eu fui apertar o negócio, aí saí da live. Tá bom. Misericórdia. Eu não vou nem pegar mais, porque se eu ficar mexendo ali, aí eu apertei e fui embora. Então, eu não vou olhar nem o que está escrevendo, porque senão eu vou saio. Pergunta que ela tá mandando aqui. Vou falando aqui. Lucinha, aí a gente tava falando naquela, você tava falando que todo mundo não tem tipo assim, fulano não pode usar porque tá em tal fase. Fulano, né? Todo mundo pode usar. É um método para todo mundo, né? Todo mundo. Ele é democrático. O ciclo vai Engravidar. Pronto. Oi? Eu sempre uso para engravidar. Eu usei para engravidar, usei para espaçar, usei amamentando e usei na pré-menopausa, né? Então, eu usei de várias formas, em várias fases da minha vida, porque eu usei o método por 20 anos, né? Então, nos 20 anos que eu usei, eu passei por N situações, né? Então, o método, ele se adequa àquilo que nós estamos vivendo. Então, a tabelinha, ela não é legal porque ela olha dias, né? E ela faz com que as pessoas pensem só com ciclos regulares. E durante a nossa vida, né, a gente tem as modificações e as circunstâncias, né, especiais, como a amamentação. Então, quem usa tabelinha não usa na amamentação, né? Então, com o Billings, sim, nós podemos usar o método Billings na amamentação. E isso é muito importante a gente saber, porque infelizmente muita gente está tomando anticoncepcional durante a amamentação, que é um absurdo. Como é que as pessoas tomam anticoncepcional amamentando? Eu sou do tempo, viu, Bruna, que você sabe que a gente mora aqui em Fortaleza e gosta muito de caranguejo, né? Sim. E quando eu amamentava, a primeira né, que faz mal e tal. Aí a gente sabe que tudo que a mãe come passa para o bebê, né? Então, o que o hormônio não vai fazer, né? Se eu vou tomar um hormônio, é verdade. isso vai passar para o bebê.
também, né? Então, assim, é um crime, né? Você administrar anticoncepcional durante a amamentação, É né? verdade. E o É nosso, absurdo. a gente conhecendo o nosso corpo, né? A gente vai conseguindo fazer essa questão da tabela e o método é interessante, porque, por exemplo, né? Quando eu tive a Esther, né? Que é a minha do meio, eu pensei, primeiro que a Mariana, a primeira foi cesárea. Então, quando eu fui ter a Esther, eu já tentei o parto normal, porque eu não queria demorar até o próximo. Aí eu tentei e deu certo, né? Eu não vou demorar até o próximo. Aí quando eu comecei a pensar, vamos engravidar, né? Eu comecei a ver os dias, né? Já sabendo, fazendo o método, já sabendo qual seria a data provável e tal. E a minha ovulação foi por volta do 8º dia. Se a gente fosse seguir a tabela e eu não quisesse engravidar, já teria furado, né? É, Mas no caso não foi, tipo assim, mais ou menos por volta do 8º dia, eu já sabia, né, que estava sendo, e aí pronto, né? Deu tudo certo. Veio o Gabriel, entendeu? olha aí, Mas boa. na tabela, se eu estivesse pensando na tabela, eu ia dizer assim, não, é só lá pelo 14º dia que eu vou engravidar. E aí eu não Isso. conseguiria ter engravidado do Gabriel, né? Tanto que Então, muita gente quer engravidar, aí vai pensar, vou fazer a tabela. Mas não consegue engravidar. Porque pensa que é só no 14º dia que vai ovular, né? E essa não é a realidade. exatamente. Muita gente, né, por desconhecimento, não engravida. E quando conhece o médico, conhece seu corpo, rapidinho consegue engravidar. É libertador É demais, é verdade. fantástico. E outra, a gente que conhece o corpo, a gente sabe o dia provável que a gente vai, que teve o ato conjugal, né? Sabe até o dia que Isso. engravidou, A concepção, né? exato. Então você pode celebrar o dia não só do nascimento, mas o dia da concepção. Isso é É, muito lindo, né? É uma coisa que é fantástico. Então, aquele filho que foi gerado no amor, né? Aquele filho que desde a concepção ele já foi desejado, isso é muito diferente, né? Envolve também o esposo, é um método que é do casal, né? Então, o verdade. método de ovulação Billings, ele não é só da mulher, é dos dois. Então, o homem é chamado também à responsabilidade, né? Ao conhecimento. Olha, ele é fantástico. Eu sou, assim, realmente suspeita para falar do método, né? Porque ele mudou a nossa vida. E também, assim, quem usa anticoncepcional, só para. É que eu gosto de falar essas coisas para mostrar a diferença. A questão da libido, né? Do desejo sexual, que é tirado da mulher. Aquela que usa o hormônio sintético, ela tem a sua libido diminuída. Né? Uhum. Também a secreção, ela não produz a secreção que deveria produzir. Então, assim, fora todos os outros, né? Efeitos colaterais tão danosos à nossa saúde. Então, é uma questão de saúde pública. Você Sim, aprender o método e conhecer o seu corpo, né? E a grande libertação que é o conhecimento, né? Eu só desejo que todas as mulheres do mundo inteiro possam ter acesso, né, a esse conhecimento. isso. Muito bom, é isso mesmo. Lucinha, como a gente estava falando, né? Então, eu não sei por onde começar o método. Então, eu vou procurar um instrutor. Certo? Aí o instrutor vai me ajudar, vai me passar as planilhas que eu vou preenchendo. Eu mesma vou preenchendo. Tem um aplicativo também hoje em dia, né, do método que não. Antiga eu nem sabia que tinha, viu? O que eu sabia é que não tinha aplicativo do método. Agora essa é informação nova que eu tô sabendo agora. Quem Sabia, tinha, né? eu sabia que esse aplicativo que tinha antigamente não funcionava. E Mas esse é o mais novo, né? Uma pessoa está perguntando como conseguir o contato. É como a gente estava falando, né? O contato, você entra no perfil da Semplafan Homem Brasil ou do Semplafan Regional Nordeste, se você for do Nordeste. hum, E no do Nordeste, lá nos destaques, tem todos os contatos. sim, Caso você não consiga, fale comigo no privado, que aí que eu que administro, aí eu vou te encaminhar. Né? Mas quem não for do Nordeste, é só buscar tanto o site da Semplafan, que é www.semplafan.com.br, ou pelo perfil mesmo, né, da Semplafan Homem Brasil, que está aí no Instagram, certo? certo. A gente depois eu posso até passar para você e você colocar Pronto, compartilhar. lá no seu perfil, né? Certeza. Mas você que está chegando agora, não sabe nem o que a gente está falando, né? Que é este tal de método Billings.
O método Billings, ele se baseia no autoconhecimento, no conhecimento do corpo. Porque nós, mulheres, somos diferentes dos homens, né? O homem, todo dia ele é fértil, né? Ele não tem um dia que ele diga, hoje eu estou infértil. Não. O homem, a partir da puberdade, ele é capaz de fecundar, né, a mulher e ter um filho. Então, o homem, a partir da puberdade, ele já está fértil e vai ficar fértil praticamente por toda a vida. A mulher, diferente do homem, ela nasce com os óvulos que ela tem. Né? Nós temos 2 ovários, dentro dos ovários nós temos os óvulos primitivos, né? Que ainda vão ser amadurecidos. E aí, na puberdade, eles vão despertar, vamos dizer assim, né? E aí eles vão amadurecer. Então, o que é o despertar na mulher? É a ovulação. Então, na puberdade, o homem começa a produção de espermatozoides. E o espermatozoide do homem é sempre novo, porque ele produz e libera, seja no ato conjugal ou espontaneamente. Né? E a mulher, ela tem aqueles óvulos que vão ser amadurecidos a cada ciclo. Né? Então, nós somos cíclicas, onde temos fases férteis e fases inférteis. As fases inférteis é quando os meus ovários estão dormindo, né? Silentes. Então, não há estímulo para que aquele óvulo seja liberado. Quando o óvulo é liberado... Mas, por favor. É a bebê aí, a bebê, querendo se interessar. Fala comigo. Oh, meu Deus. Converse aí com ele. Vá lá, por favor. Vá lá. Lá, por favor. Pronto, vamos continuar aqui. Então, o que eu estava falando, a mulher, ela tem fases férteis e inférteis. O homem não. Todo dia ele está apto a fecundar. Sim. E a mulher, ela não é assim. Ela tem dentro dos seus ovários os óvulos e que a partir da puberdade o cérebro começa a estimular que alguns desses óvulos sejam amadurecidos e um deles é liberado. E isso é a ovulação. Certo. Isso não é feito todo dia. Isso é feito em algumas fases, né? Numa fase durante o ciclo menstrual. Eu vou mostrar para vocês aqui uma régua, que chamamos de régua deslizável. Aqui simboliza um ciclo da mulher, o ciclo menstrual. O ciclo começa com a menstruação, depois a mulher passa por um período infértil, que aqui a gente precisa identificar qual é o padrão básico de infertilidade. Depois eu vou falar sobre isso. E ela vai passar por esse momento em que o cérebro conversa com o ovário conversa com o útero, e aí ele começa a produzir aquela secreção que eu falei, que é a chave da nossa fertilidade. Então, essa fase branca aqui é a fase fértil da mulher. Você vê que durante os outros momentos do ciclo, a mulher não está fértil. Certo. Ela só está fértil aqui. Ela só pode engravidar aqui. Ela não pode engravidar aqui nem aqui. Ela engravida aqui. Então, é diferente do homem que todos os dias ele está fértil. A mulher só tem esse tempo de fertilidade. Então, a gente precisa saber, conhecer o nosso corpo para identificar como eu me comporto em cada fase dessa. Como eu sou na minha fase infértil, pré-ovulatória. Como é que eu sou nessa fase fértil, onde eu produzo secreções diferenciadas. E como eu estou, né, pós-ovulação. Então, tudo isso também é importante saber que o método favorece também a monitorar a nossa saúde reprodutiva. Porque mesmo as mulheres que não sejam casadas, né, que não estão aptas, né, a engravidar, elas precisam conhecer o seu corpo para identificar prováveis patologias. Que a mulher que conhece seu corpo e sabe como é todas as suas secreções, identifica o seu ciclo, quando houver algo diferente, um sangramento fora de hora, uma secreção diferenciada, ela vai perceber que tem algo diferente e vai procurar uma ajuda médica. Então, o método ele favorece também a mulher a prestar atenção em si. Porque o que a gente vê é que a maioria das mulheres mal sabe o dia que menstruou. É verdade.
né? Se você chegar na consulta médica, a primeira pergunta que a ginecologista ou ginecologista faz é quando foi a última menstruação? E a maioria das mulheres, né, nós somos assim, esquecemos. Por isso que o método, ele exige uma certa disciplina. Isso. A gente precisa conhecer o corpo e a gente precisa anotar, precisa registrar. E aí o gráfico, né, o gráfico oficial do método é esse, né? Onde tem espaço para anotar o dia da menstruação, o que você viu, o que sentiu, a data, os símbolos, né? Tudo isso para quando você aprende o método, né? Você vai entrar nesse mundo, né? Das cores, dos símbolos, a forma de registrar, se observar mais, prestar atenção no seu próprio corpo. Então, isso, para quem vai começar, é importante o contato com o instrutor para ele te dar as orientações corretas, para anotar direitinho, né? Para conhecer o seu próprio corpo e saber usar as regras com segurança, né? Para depois não sair dizendo que o método é falho, que o método não presta, que esse método nunca dá certo, né? Que eu não consigo. Todo mundo consegue. Se as mulheres lá da China conseguiram, lá da Índia conseguiram, as mulheres mais, né, sei lá, até cegas, né, fazem uso do método, por que você não sabe fazer, né? Por que você não é capaz de identificar? Então, o ciclo menstrual, a gente precisa entender tudo isso. Então, é o cérebro, né? E isso é tão simples. Quando a gente vê um gráfico, ele é nada mais do que o retrato do que acontece com a gente. Tudo que acontece externamente na mulher reflete algo que está acontecendo internamente. Se eu estou menstruando, por que eu menstruo? Será que a gente já se perguntou? De onde é que vem esse sangue? Eu me cortei? O que é isso? Que sangue é esse? Aí eu vou dizer, o sangue da menstruação, ele é nada mais do que, nessa época da ovulação, onde há o estímulo do cérebro para o ovário amadurecer o óvulo, os ovários, que não são burros, né? Eles dizem assim, ora, eu vou liberar um óvulo. E esse óvulo, ele precisa de quem? Quem é? O amado do óvulo. E aí, quem é? Quem ele quer? O espermatozoide. Então, o ovário, quer que o corpo da mulher esteja preparado para receber esse espermatozoide. Sim. E aí, o que é que ele faz, o ovário? O ovário vai lá, manda uma carta, né? Carta não, um WhatsApp. Manda um WhatsApp para o útero. Aí o ovário diz assim, seu útero, eu estou aqui amadurecendo esse óvulo. Eu vou já liberar. E eu quero espermatozoide. Mas olha, essa mulher, ela está com a vagina ácida. Uhum. Se o espermatozoide chegar lá, ele vai morrer. Sim. Aí o que é que ele faz? Por favor, seu útero, mande secreção para tornar o ambiente vaginal alcalino. Né? É simples a conversa. E aí, as criptas cervicais, que é onde produz esse muco, lá no colo do útero, começa a produção do muco e a mulher percebe essa secreção. Né? E também o que é que ele faz? Aí ele pensa mais ainda, olha como o ovário é inteligente. Esse espermatozoide vai entrar, vai chegar na trompa, vai encontrar o óvulo que ele vai liberar e o óvulo fica lá na trompa, viu, minha gente? O local do encontro do espermatozoide com o óvulo é na trompa, não é no útero, é na trompa. E aí, ele pode se desenvolver na trompa? Não. Quando o óvulo se une ao espermatozoide, já é um embriãozinho que precisa crescer. Uhum. Só que a trompa ela é fininha. Então, ele tem que voltar para dentro do útero. O útero é o local de preferência, né, sagrado, né, de excelência para acolher a vida. Aquele embrião que já foi formado. Sim. E esse local, ele precisa estar preparado. Então, é o ovário que diz, olha, seu útero, prepara o ninho para acolher o meu bebê. Vai crescer. Acho que a Lucy deu uma travadinha aqui de novo. Foi, não foi? Mas aqui ficou legal, eu acho. Certo, pronto, volta lá. Então, o ovário,
ele precisa que o útero esteja preparado, né? Para acolher aquele bebezinho que vai ser, né? Se Deus quiser, concebido lá na trompa. E aí, o útero preenche aquele espaço, né? Cresce, né? O endométrio, que é a camada mais interna do útero, ela cresce numa forma, numa espessura ideal para acolher o embrião. Caso a mulher não tenha ato conjugal, eles não engravidem nessa fase fértil, né? Esse endométrio, ele só serve para aquele ciclo. Ele não serve para guardar para o próximo ciclo, não. Deus não economizou o endométrio, né? Esse endométrio, ele se desmancha. E o que é o desmanche do endométrio? 11 a 16 dias depois da ovulação, depois que o óvulo é liberado e não há o encontro, coitado do óvulo fica esperando 24 horas no banquinho da praça da trompa. Só que o espermatozoide não chegou no banquinho, o pobre do óvulo morre de chorar. Ele morre literalmente, né? E o endométrio, coitado também, que se preparou todinho, não recebeu bebê nenhum. O que ele faz? O útero chora, lágrimas de sangue, que é o quê? A menstruação. Então, a menstruação, quando você estiver menstruada, você vai dizer assim, olha o meu endométrio chorando, né? É o útero, meu útero chorando porque o bebê não veio, né? Então, a menstruação nada mais é do que uma ovulação que ocorreu no ciclo anterior, onde não houve fecundação, o endométrio se descamou e aqui está a famosa menstruação. Então, nessa fase, a mulher está sangrando. Então, a menstruação é aquela camada interna do nosso útero que se desprende, porque não tem o bebê, certo? Mas ó, ele tem um tempo para isso, né? Depois da ovulação, 2 semanas depois é que eu vou menstruar, certo? Então, isso é a menstruação. Passada essa fase da menstruação, a mulher experimenta uma fase que aqui antes da ovulação e depois da menstruação, onde ela fica infértil, né? Ela não vê nada, ela não sente nada, ou ela pode ver e sentir algo constante, Sim, mas que não muda. Essa é uma característica da infertilidade, é a constância. Tanto na secura, como num fluxo que não muda. Todo dia um cremezinho, todo dia. Eu me sinto seca e vejo algo que não muda. Ou então, não vejo nada e não sinto nada. Então, isso a gente chama de PBI. Toda usuária do método Bidens, ela precisa descobrir qual é o seu PBI, que é o quê? Padrão básico de infertilidade. Então, durante o PBI, a mulher está como? Né? Aqui, o colo do útero abriu e o sangue saiu. Depois, fechou de novo. A mulher fica com um tampão. Nessa fase, ela está com a vagina ácida, o espermatozoide morre rapidamente e ela está infértil. E aí, com o passar dos dias, novamente o processo, né, da ovulação inicia. O cérebro conversa com o ovário amadurece uns óvulos e aí a mulher começa todo esse processo de produção de muco cervical. E aí a mulher sente a presença, sente as sensações e aqui há uma probabilidade maior da mulher engravidar. sim. Então, aquelas mulheres que querem engravidar, capricham nos dias mais férteis, que geralmente são os dias mais escorregadios, né? Sim. E até 2 dias depois, que é no dia ápice ou 2 dias depois, né? Então, a mulher nem sempre, né? Ela pode dizer que vai engravidar aqui, mas pode engravidar. Qual é a diferença? Né? Então aqui é mais provável ela engravidar no dia ápice. Mas a partir do momento em que ela não fica mais no padrão dela, o muco cervical que a mulher produz, ele é capaz de guardar o espermatozoide. Isso. Até os 5 estrelas, né? Então, a mulher na fase infértil, que ela está ácida, o espermatozoide morre em poucas horas. Mas na presença de muco fértil, ele é capaz de ser guardado e ele sobrevive até 5 dias. Né? Então, mesmo a ovulação ocorrendo mais na frente, a partir da mudança,
a mulher é potencialmente fértil, certo? Mas se eu quero engravidar, eu quero a chance maior, eu procuro os dias mais escorregadios Isso. para engravidar. Passada a fase fértil, a gente conta mais 3 dias de fertilidade, porque a mulher, 80% das vezes, ovula num dia ápice, mas ainda tem 20% para ela ovular no 1 ou 2 dias depois. Certo. Como o óvulo ele dura 24 horas, a gente dá uma margem ainda até o terceiro dia. Sim. Se ela ovular no segundo dia, tem 24 horas da sobrevida do óvulo. Sim. A partir do quarto dia, né, nessa fase lútea que nós chamamos, Pronto. a mulher volta a ficar totalmente infértil e aqui a mulher não consegue jamais engravidar, nem que queira, né? E logo depois ela vem menstruar. Então, eu dei assim umas pinceladas, né, para a gente entender como é o nosso corpo, né? E como a gente deve fazer, vamos supor, para engravidar. Já falei, se eu quero engravidar, eu vou usar as regras dos primeiros dias. Nós temos 4 regras, né? A primeira regra é evitar os dias de sangramento. Regra 1. Regra 2, isso só depois que eu conhecer meu corpo, né? Sim. Na época do PBI, eu posso ter o ato conjugal em noites não consecutivas. Noite sim, noite não. Sempre à noite. E evitando as noites consecutivas. Tem que ser com um espaço de uma noite, né? Sim. E aí, a partir do momento da mudança do PBI, começa a abstinência para quem quer espaçar os filhos e para quem quer engravidar, aguardar o dia mais fértil. Pronto. E aí, para quem está espaçando os filhos, evita-se todo esse período até o terceiro dia pós-ápice. E a partir do quarto dia até a próxima menstruação, o ato conjugal é totalmente liberado. Então, a gente vê que num ciclo menstrual, nós temos a metade praticamente do ciclo liberada para o ato conjugal. Então, é mentira dizer que o método é um método da abstinência, né? Sim. O método, muito pelo contrário, favorece. E eu digo mais, os casais que usam o método Billings, eles têm, além de ter mais dias, né, disponíveis, a qualidade do ato conjugal é outra. Porque Sim. é um ato conjugal aguardado, né? É Vão verdade. sempre namorar, porque é um casal que vai esperar alguns dias, isso aí gera uma expectativa boa, né? Então, para quem é casado há muito tempo, precisa, né, não cair naquela rotina, né? Então, o método não deixa ninguém cair na rotina, né? É sempre um buscando o outro. O marido que vai agora aprender a namorar mais. Olha que legal, né? Às vezes a pessoa diz assim, o método é ruim porque na época melhor a gente vai evitar o dia, né? Evitar ter o ato conjugal, porque pode engravidar. Mas não é assim. Olha como Deus ele é bom. Tem uma passagem na Bíblia, em 1 Coríntios 7, né, que diz: não vos recuseis um ao outro, a não ser por um pouco período, né? Por um período, e em oração, para que não vos tente Satanás por vossa incontinência. Então, não é vontade de Deus a abstinência prolongada. A gente precisa ter ato conjugal, né? Casamos também com essa finalidade. Não só para gerar vida, né? Como claro, mas para unir o casal. Então, o casal precisa ter vida íntima, né? Infelizmente, as pessoas começam a ter um puritanismo muito grande, e medos também muito grandes. Então, mulheres que, quando têm filho, passam um ano sem ter ato conjugal. Isso é um verdadeiro absurdo, né? Mas a gente sabe que existe isso, né? E também a questão do próprio ato em si, onde o homem ele vai aprender a namorar mais. E olha, pensa comigo, ter ato conjugal nessa fase é muito fácil. A mulher preparada, cheia de secreção, a libido lá em cima, vontade de ter ato conjugal, maravilha, ótimo. Por isso é que nesse tempo é o tempo por excelência para a gente engravidar, né? Sim. Mas nós não somos bichos. Os bichos, os animais, é que se acasalam, né? Só na fase do cio, né? Na fase do bichinho lá tá fértil. Sim. Mas nós temos os períodos infecundos que nós podemos sim ter ato conjugal. E aí o homem ele vai o quê? Aprender
a estimular a mulher, né, a ter um namoro, a usar o ato conjugal desde o começo, né, no prelúdio, o Aham. lúdio e o pós-lúdio. Então, a mulher ela precisa ser estimulada, ter mais carícia, porque o homem e a mulher são diferentes. Sim. A mulher, ela não se excita de uma hora para outra, né? E, além disso, às vezes ela chega cansada, pensando em tanta coisa. O homem não, ele se desliga em 2 segundos. A gente precisa sair desligando assim, todas as chaves na cabeça da gente, para não pirar, né? E o Sim. homem precisa ter essa psicologia, né? De nos conquistar, de aguardar, e também nos estimulando, porque a mulher ela começa com um não e termina com um sim, dependendo dos agrados, né? Então, o homem precisa ser inteligente, né? Inteligente também no conquistar a esposa, né? Nas carícias. Olha aí quem está entrando. Fertilidade inteligente, coisa boa. Então, o método Billis favorece essa harmonia, esse diálogo, né? A mulher que se deixa enamorar, né? O homem que conquista a sua esposa, né? Como é importante isso, né? Então, é redescobrir o namoro no casamento. E esse casamento, ele tende, né, a ser para sempre, porque é para isso que nós casamos, né? Então, quando o marido conhece melhor a sua esposa, respeita, eles conversam sobre isso, a gente vê que é um relacionamento diferente, né? Saudável, né? Saudável. Como é triste a gente ver aqueles casais que o marido fica numa mesa, a mulher fica noutra, nem se encontram, não segura mais a mão. Quando passa o tempo de casado, não beija mais. Vai Uhum. ficando uma coisa fria, né? E a gente precisa estimular o amor. Então, o método, como já disseram, né? O método é o método do amor, porque ele nos ensina a amar, né? A nos amar e a amar o outro. Né? Então, o homem precisa também entrar nessa dinâmica do conhecimento do corpo da mulher. Né? É muito diferente uma mulher que toma simplesmente uma pílula e não conversa sobre as suas dificuldades, seus desafios, né? Sobre o seu próprio corpo e se contamina, né? Como é triste, né? Os métodos contraceptivos não têm nada a oferecer de bom para nós mulheres, né? É verdade, é verdade. A Nailinha Eterna lua de mel, é isso mesmo. de mel. É isso mesmo. Eu vou fazer 35 anos de casada, viu? Ai, e vê, eles dois sabem que é um amor um com o outro, viu? Olha, eu digo assim, que quando eu conheci o método, né, eu só tive a ganhar. Eu vou contar uma historinha, né? O grupo que começou o estudo do método aqui em Fortaleza era um grupo pequeno, né? Começou grande, depois ficou pequeno. E o casal mais terrível era eu e o Lupete, né? Era o casal que mais brigava, era o casal mais Olha aí. totalmente diferente um do outro. Ainda somos, né? Mas melhoramos muito. Não vou dizer que estamos, né, 100%, porque não existe casal 100%, né? Só em Deus, só no céu. Mas eu vejo o quanto a gente... E até o Lupécio é muito tímido, até nessa questão da timidez dele, né? Pelo fato de trabalharmos com casais, até isso ele superou. Hoje ele fala mais do que eu. Era só eu que falava, agora ele fala mais do que eu. E foi até cura também para nossa vida, né? Eu digo que o método, ele para nós foi, primeiro, salvação, né? Salvação do nosso matrimônio, com certeza. E também hoje é missão, né? Hoje eu não consigo parar de falar do método, né? A minha vida inteira é pautada nisso, né? Eu acho que amanheço e anoiteço, eu Pensando no... estou falando do método, né? A gente não para e a gente precisa sempre estar em contato com as pessoas, né? E também lendo. Isso abre a cabeça da gente, não fica velho, né? Velho é aquele que se acomoda e deixa a vida passar, né? A gente tem que levar para as novas gerações, né? Para esse conhecimento tão antigo, que ela vai fazer 70 anos, e tão novo para tantas pessoas.
É Isso que eu verdade. estou falando aqui, eu repito milhões de vezes, não me canso, né? Porque eu sei que tem pessoas que nunca ouviram falar. É verdade. E a gente não pode se calar. Então, aqueles que estão interessados em aprofundar, busquem os instrutores, mas aqueles que querem ler, querem conhecer, nós temos um livro que, antes da doutora Evelyn falecer, ela faleceu em 2013, ela refez o livro praticamente, né? Uma nova página, uma nova linguagem, mas tudo, claro, a mesma coisa, né? Mas de uma forma mais moderna, né? Porque o livro era muito antigo, né? Aquele O Método Billings. Então, ela refez esse livro, tem todas as pausas. É ótimo. Ele é fantástico, né? Todas as dúvidas que vocês têm. Eu aprendi o método com o livro, né? Vou procurar. Então, esse livro realmente ele é maravilhoso, né? E aqueles que estão assim, casaram agora, né? Eu aconselho também um livro muito bom, simples, numa linguagem muito boa, do professor Felipe Aquino, que é A Vida Sexual no Casamento. Esse Ótimo. livro também é excelente, da Cleofas, né? Acho que É. a Canção Nova deve vender. Enfim, a gente é carente de conhecimento, né? E as pessoas precisam buscar esse conhecimento. Então, o método Bires, ele favorece esse novo conhecimento do nosso próprio corpo, né? Conhecimento de nós mesmos, né? E como eu sou feliz de ter encontrado esse método. Que bênção. Lucinha, quero te agradecer muito por ter aceitado o meu convite, né? Muito obrigada mesmo. Lucinha se disponibilizou prontamente quando eu falei com ela. É uma alegria mesmo assim, poder partilhar com você isso tudo, né? Todo o teu conhecimento que você tem para ajudar a gente, né? Mesmo, tipo assim, para mim, eu faço o método, mas sempre é bom saber cada vez mais, né? Agora eu já vou saber que eu vou pegar o aplicativo do método que agora tem. E aí a gente vai aprendendo cada vez mais. E também, né, uma forma de sempre estar divulgando, né? Porque realmente, como você falou, tem muita gente que não conhece, né? Então, eu queria te agradecer imensamente, né, por estar aqui comigo, né, por ter se disponibilizado. Muito obrigada mesmo, viu? E eu quero convidar, né, seus seguidores aí para acompanhar a nossa página, nosso perfil, Simplafan Nordeste. Em breve nós vamos ter a segunda parte, né, do MOB na visão dos ginecologistas. São Sei. 3 ginecologistas aqui de Fortaleza, que a gente fez a Ó, primeira live, que está salva lá no nosso muito perfil. bom. E vai ter a segunda parte, e onde a gente vai falar da endometriose, continuar falando sobre a SOP, como é Ó, importante, né? Que o anticoncepcional não trata ninguém, né? tá, é muito Então, importante, viu, gente? Ó, vai lá na página do Ceplafan para ver, porque isso aí é importante. Tem gente usando anticoncepcional aí achando que vai tratar síndrome do ovário policístico, endometriose com anticoncepcional, mas não trata, não. Eu já falei isso para todo mundo que eu conheço que já me falam já que não trata. Mas não sei explicar, não. Então vá lá no Ceplafan e olhe lá a live que ela fez com os médicos aí. é isso aí. Gente, mas muito obrigada para você também, né, que acompanhou aqui com a gente. Desejo uma boa noite, que Deus abençoe vocês. Obrigada, Lucinha. E Deus sigam lá. abençoe. Tchau, tchau. Precisando, estamos aqui. Tá certo, pode deixar. Shalom.